sobre a morte da brasileira que caiu no vulcão da Indonésia. Vamos conversar agora com o geólogo Marcelo Gramini, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Boa noite, professor. Boa noite, Leandro e colegas que nos assistem. Queria só deixar um registro também dos meus sentimentos para os familiares e os amigos da Juliana, né? Uma notícia muito triste mesmo. Muito triste. E aquela imagem, você vendo ela viva, né, naquele local lá e com imagem de drones, a gente se pergunta por que não houve ali um trabalho mais eficaz, professor? Por que as buscas não foram tão demoradas, né, e tiveram que ser interrompidas várias vezes? As imagens foram bastante impressionantes, né? E a angústia que trouxe para a gente, inclusive, que trabalha nessa questão do resgate de pessoas, né, em situação de emergência, né? E acredito a angústia dos familiares, né? Infelizmente, a gente teve que assistir uma situação que a gente não esperava. Porque a partir do momento que a gente acessa um parque, onde as condições do risco do terreno, do clima, são conhecidos, né? Porque a gente começa a ler e buscar o histórico de acidentes, não são poucos acidentes nesse trecho, né? A gente tem a expectativa de que tanto os guias, o monitor ou a localidade tenham um planejamento para atender uma situação de emergência, seja ela no escorregamento ou numa pessoa passando mal numa trilha que exige, né, um preparo físico melhor aí das pessoas, né? Mas a demora, essa cronologia que a reportagem mostrou muito bem para a gente, né? A gente vai ter que entender ainda melhor e detalhar essa cronologia, né? Para ver de fato em que momento ela foi, inclusive, deixada, né? Pelas equipes, que é uma situação básica. A gente não deixa ninguém sozinho numa trilha, num caminho, ou alguma situação de risco, ou um cenário severo, né? Então, a gente ainda está recebendo as informações para poder entender melhor essa cronologia. De fato, as condições de topografia ou do terreno, elas são ruins. O material, além de ser muito inclinado, é um material vulcânico, né? O vulcão ele deixa esse material muito solto, o que dificulta um pouco a caminhada e possibilita essa questão de escorregar, até de tropeçar, né? E a questão também climática, ela pode ser rigorosa, são fatores agravantes que a gente diz, né? Mas, de fato, são conhecidos, né, Leandro? Então, o fato de a gente conhecer um problema, identificar esse problema ou uma ameaça, né, e não trabalhar com as medidas, tanto de prevenção como numa emergência, isso é bastante ruim, né? Por isso que traz essa questão da preparação, né, da localidade ou dono desse atrativo, né, o dono aí de uma excursão que leva pessoas, turistas, a se expor um pouco mais nas situações de risco. Professor, deixe-me tirar uma dúvida aqui. Numa situação dessa, professor, que é uma situação que a gente vê que é um terreno difícil, a gente começa a imaginar procedimentos que seriam viáveis, né? Embora eu não seja nenhum especialista na área, mas qual seria o procedimento ideal, o adequado numa situação dessa? Já que, a princípio, a gente teve a imagem desse drone ali, amigos levaram até um drone que registraram a imagem dela, ou seja, havia a localização dela, sabia onde ela estava no local. Perfeito. A gente tinha a localização dela, a gente tinha o acesso, que é inclinado, mas era possível, antecipadamente, você ter uma situação de como chegar na Juliana, né? Então, de certa forma, a gente tem o que a gente chama de você prever as coisas. E a partir do momento que se você tem essa previsão do que pode acontecer, você ter essas medidas, o que todo mundo está falando, os procedimentos, né? Então, o fato de você ter um trecho que é bastante crítico e você não ter um equipamento como cordas, como ou equipes de segurança na base desse terreno, né? Isso só agrava a situação de uma emergência, né? Lógico que a gente poderia pensar na questão antecipada do risco. Se é um trecho que já tem um histórico de problemas e de risco bastante grave, por que não se tinham medidas até de contenção, de estruturas, né? Uhum. Que de fato orientem o caminho ali do turista nesse trecho que é bastante estreito, por exemplo, né? Então a gente passa por essas situações do treinamento de guias e monitores, a questão da prevenção e também na questão do acesso, né? A gente sabe, você vê, é uma trilha longa, de 3 a 4 dias para você chegar no ponto que é o de interesse turístico, né, do turismo de aventura, né? E nesse trecho final,
praticamente você não tem sinalização e a gente não percebe, né, nenhum tipo de equipamento de primeiros socorros, por exemplo, né? Então, tudo isso faz parte das ações e do plano de ação de emergência. E, de fato, a gente tem agora, depois de 4 dias ou várias horas, as equipes chegando, né, até a Juliana, né? E a gente acredita que isso poderia ter sido feito antes até, inclusive, se todo esse sistema estivesse pronto para isso, para trabalhar, de fato, essa gestão do risco nessa localidade. Houve a informação inicial também, professor, de que essa área é uma área arenosa e que ela escorregou não, mas mesmo após a queda, houve a movimentação da areia e ela se afastou do local. Isso procede? Olha, isso é possível por quê? Eu fico me perguntando, professor, como essas imagens que a gente acompanha agora foram feitas por um drone. Se esse drone conseguiu chegar onde ela estava, mesmo ela se movimentando, havia possibilidade de descobrir onde ela estava. E mesmo com a falta de visibilidade, perdão. Não, de fato você tem razão, eu concordo com todos os seus comentários, né? A gente tinha a localização dela, mesmo ela tendo escorregado um pouco mais, não tem uma vegetação que ia esconder a pessoa, né? Era um terreno íngreme, que de fato é um terreno conhecido pelas pessoas, né? E se é conhecido, existia a possibilidade de você antecipar não só o treinamento das pessoas, como equipamento. Então, se o drone filmou, em algum momento as condições climáticas e visibilidade foram possíveis. E a gente está pensando e está falando, né, Leandro, na questão de uma emergência, de um resgate. Não é a busca por uma pessoa, é o resgate. A pessoa está viva e, nesse momento, algumas condições de visibilidade, por exemplo, elas podem ser superadas. De fato, uma neblina muito forte, a gente sabe que ela estava numa situação quase que numa linha reta com relação à crista desse morro, né? Então, não tinha muito como se perder, vamos dizer assim, no resgate, na busca ali da Juliana, né? Uhum. Agora, é possível sim, é um terreno com material muito inconsolidado, essa movimentação, ela pode, de fato aconteceu, né? Mas não é um impeditivo para você chegar a fazer o resgate, né? A retirada da pessoa de uma localidade perigosa como essa, né? Professor, outro ponto também que foi levantado pela família da brasileira, que o parque continuou funcionando normalmente com os passeios após o caso, né? Esse foi um ponto que, lamentável, diante de informações sobre a queda, todo o parque deveria ser interditado, o aviso para ninguém entrar. Uma outra dúvida, professor, me corrija se eu estiver errado, porque eu não tenho conhecimento na área, mas em trilhas assim, não é natural que uma pessoa vá com uma ligação, com uma corda, junto com outro colega para formar uma grande corda ou não? Vamos pensar no que você comentou da interdição do parque, né? No momento de um acidente, além da interdição do parque, todo o esforço é para você trabalhar na emergência. Então, realmente não dá para admitir que a gente tem um acidente grave, existe uma pessoa no risco ali, numa situação severa, e que a ação do turismo ainda continue. Então, isso, de certa forma, é básico, né? Não se faz isso. Os esforços são necessários para fazer o resgate da pessoa. A questão da corda, eu conversei com colegas especialistas, né? Falaram, poxa, mas não tinha cordas dessa dimensão, né? Vários colegas falaram da possibilidade de você ter trechos ancorados, né? Você faz em partes essa descida, por exemplo, de uma encosta ou de um talude íngreme como esse do vulcão, né? Enfim, existem técnicas para isso. E qual é a nossa expectativa? Tendo um histórico de acidentes, que pessoas já caíram, de uma maneira muito semelhante com aconteceu com a Juliana, né? É que, de fato, não tinha uma equipe. Então, a gente ouviu falar de voluntários. O voluntário, ele, de certa forma, é bem-vindo, mas ele não faz parte de um sistema, né, de atuação de emergência. Ele não faz parte de um procedimento de ações de resgate, né? Então, você poderia até ter amplificado o acidente. Imagine, voluntários, de certa forma, corajosa ali, né? Tentando fazer o resgate de uma vítima. E a expectativa é que, de fato, o dono ou o poder público, as autoridades locais, tivessem isso como um procedimento já estabelecido numa área que a gente sabe do risco, né? Do escorregamento, de um tropeção, enfim, para você, inclusive, passar mal lá em termos de saúde, né?
Muito lamentável, lamentável para a família acompanhar essas imagens aí, ela viva, né? Imagens que fizeram, registraram e aquele sentimento de incapacidade, né? De não conseguir resolver, incapacidade por parte das autoridades, né? Enfim, professor, muito Correto, é o que a gente assistiu, né? Essa incapacidade, ela não pode acontecer, porque o parque, ou qualquer outro atrativo turístico, né, seja no Brasil, por exemplo, né, ele tem que saber, tem que ter muito bem mapeado essa questão do risco, né? Não para impedir, mas para que você tenha essa cultura de segurança um pouco mais forte, né? Que você identifique essa questão da responsabilidade, né, de cada agente e que, de certa forma, você consiga capacitar os guias, os monitores, de uma maneira segura. A gente já fez isso em várias localidades aqui, né, no país. E a gente tem que ficar preocupado para que isso se torne, de fato, uma situação muito mais forte, né? A segurança, ela faz parte ali do atrativo também, né? Isso mesmo. Olha, conversamos ao vivo com o geólogo Marcelo Gramime, do Instituto de Pesquisas Tecnológicas, a quem eu agradeço pela presença aqui na CNN. Obrigado, viu, professor? Nós que agradecemos aqui e ficamos à disposição também. Obrigado.